Alô pessoal, tudo bem? Estamos encerrando essa semana, né, o nosso PET 7, né? E nessa semana 4 nós vamos falar sobre a diversidade cultural brasileira. É, os conceitos que a gente precisa entender nessa semana é diversidade, que é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. A diversidade pode ser entendida como um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Então, pessoal, diversidade é tudo que é diferente, que é variado, né? E que está em convívio harmonioso, né? Ou nem sempre harmonioso, no mesmo lugar pelos seres humanos na vida social. Então, quando a gente forma uma sociedade e a gente está através da diversidade, você tem várias outras sociedades inseridas ali, tá? Cultura. Cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, tá? Então, tudo que forma um povo, que forma uma sociedade, é cultura, tá? A cultura é língua, a cultura é arte, a cultura é religião, tá? Então todas as manifestações, esse conjunto de manifestações, de hábitos, forma a cultura. Então vamos lá, a cultura, apesar do processo de globalização, né, que busca a mundialização do espaço geográfico, aspectos locais continuam fortemente presentes. Tá? A cultura é um desses aspectos. Então, mesmo com a globalização, os países estão interligados, né, que estão trocando experiências culturais, né, mesmo assim, alguns aspectos locais continuam fortemente. Tá? Então, cada região tem a sua característica, tem as suas tradições, tem os seus costumes, tem as suas crenças, né? Tem alguns costumes lá do sul do Brasil que lá no norte e no nordeste não, o pessoal nem conhece, né? Então, alguns aspectos locais continuam fortes, tá? Para formar essa cultura. O Brasil, né? Como foi a formação cultural do Brasil? O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, ele possui uma vasta diversidade de cultura, né? Porque o Brasil é praticamente um continente, né? Então, colonizadores europeus, a população indígena que já estava aqui, né? E os escravos africanos que foram trazidos aqui como escravos, né? Essas três culturas que formam, inicialmente, né? Que foram os primeiros traços da cultura brasileira, né? Depois vieram os imigrantes, né? Mais tarde, lá no século XIX, vieram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, né? Contribuíram também para a diversidade da cultura do Brasil. Então, tá vendo como a cultura brasileira é uma mistura, é uma diversidade de outras culturas, né? As regiões brasileiras, elas apresentam diferentes peculiaridades culturais. Tá? Por que que tem isso? Porque são regiões distantes uma das outras, né? E com características diferentes, né? Elas têm climas diferentes, foi colonizado por povos diferentes. Nós vamos ver cada uma dessas regiões, vocês vão entender melhor. No Nordeste, por exemplo, né? No Nordeste a cultura é representada através de danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, ciranda, coco, reisado, frevo, cavalhada, capoeira, né? Então, são características do Nordeste, né? A culinária, por exemplo, é representada pelo salapatel, buchada de bode, peixes, frutos do mar, arroz doce, né? Bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros pratos, né? A culinária nordestina também está presente no artesanato de rendas. Então as rendeiras lá no Nordeste, elas são muito famosas mundialmente, né? As mulheres que fazem rendas. Então a gente vê que aqui tem uma característica própria do Nordeste, né? É um clima diferente, né?
é uma mistura de índios, de negros, bastante negros, a maioria dos negros entraram por lá e pelo Rio de Janeiro. Então, é, então a gente vê uma mistura muito grande. No Centro-Oeste, né, o Centro-Oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas, né, e procissão do fogaréu no estado de Goiás. E o cururu em Mato Grosso do Sul. A culinária é de origem indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, curau, os peixes do Pantanal, como pintado, pacu, dourado. Né? Então, eles têm toda uma particularidade lá no Centro-Oeste. Né? Eles foram influenciados por Minas e por São Paulo, né? Que eles ficam ali muito coladinhos. E, então, quer dizer, é mais de origem indígena, que ali no Centro-Oeste tinha mais índios. Né? Foram poucos negros que foram para lá. Os negros ficaram mais no Nordeste e no Sudeste. Né? Norte, na região norte do Brasil, estão as festas populares como o Círio de Nazaré, o Festival de Parintins, a maior festa de boi bumbá do país, que é esse Festival de Parintins. Né? A culinária apresenta uma grande herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como o tacacá, pirarucu de casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas típicas são cupuaçu, né, bacuri, açaí, taperabá, graviola, buriti. Né? Então algumas a gente até conhece aqui, né? São bem populares aqui na nossa região. O açaí, né? Vem tudo do norte, tem origem lá do norte. Então a gente vê que tem uma influência muito forte de índios também, né? Índios e portugueses. O Sudeste, no Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. Festa do Divino, festejos de Páscoa e dos Santos Padroeiros, com destaque para a peregrinação em Aparecida, Aparecida do Norte, São Paulo. Né? Os católicos conhecem bem. Congada, cavalhadas em Minas, Bumba Meu Boi, Carnaval e Peão de Boiadeiro. A culinária é muito diversificada. Os principais pratos são queijo Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tutu de feijão, muqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão, etc. Aqui no Sudeste a gente vê uma mistura maior, né? A gente consegue ver que tem muito do negro, tem muito do índio, né? E tem muita coisa dos portugueses. Então a gente consegue observar bem isso, né? A religião católica é bem forte, né? Tem a cultura negra, a cultura dos índios estão bem presentes, até na comida. No Sul, o Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. Né? Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas típicas, como a festa da uva, que é da cultura italiana, e a Oktoberfest, que é a cultura alemã. O fandango, de influência portuguesa e espanhola, pau de fita e congada. Na culinária estão presentes churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, né, barreado, que é cozido de carne em uma panela de barro, e vinho, muito vinho. Agora, a gente vê claramente aqui a influência europeia. Né? No Sul tem uma influência europeia muito grande, apesar que tem alguma coisa de índio e negro, muito pouco. Os negros não foram muito para o sul, né? E, então lá foi colonizado mais por europeus, por isso tem uma característica própria. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa diversidade cultural que nós temos, né? E da onde vem tudo isso, né? Pois a gente vive num país muito diverso, tanto de raça, de cor, de religião, de cultura. Né? Então é importante a gente entender essa diversidade para a gente aprender a respeitar a cultura do outro. Né?
Então eu espero que vocês tenham aproveitado bem esse PET 7. Não deixem de concluir, de fazer suas atividades, tá? Nós vamos ter um recesso entre Natal e Ano Novo. E nós vamos voltar em janeiro para fazer um PET avaliativo. Vocês vão ser avaliados, tá? Então, bons estudos, bom descanso, bom recesso, né? E vamos terminar os PETs, tá? Até a semana que vem nós temos que entregar o PET 7.